Aqui novamente, vamos dar continuidade aos estudos da comunicação e ministério pastoral. Quer dizer, como que nós trabalhamos a comunicação no ministério pastoral. Essa disciplina, ela é apenas introdutória. Nós vamos continuar refletindo sobre ela em muitas outras áreas, em muitas outras disciplinas. Vamos trabalhar a comunicação na liturgia, comunicação na pregação, comunicação na missão, como que nós fazemos isso através do aconselhamento pastoral, a comunicação enquanto estudos, a comunicação enquanto escrita, quantas coisas. Então ela é apenas introdutória para ajudar você na compreensão dessa área do conhecimento. Nós, na aula passada, trabalhamos alguns aspectos e eu quero aqui relembrar em poucos slides, em poucas palavras, aquilo que nós já conversamos um pouco. Então vamos lá. Nós vimos os nossos objetivos. Então temos muitos objetivos a, a alcançar nessa disciplina. Então nosso desejo é que isso possa auxiliar você na sua capacitação para o ministério, seja ele o ministério enquanto pessoa ordenada no trabalho da igreja, na organização, na instituição Igreja Metodista, ou do ministério não ordenado, que você seja bênção naquilo que você foi chamado a fazer. Estes, então, são os objetivos, você pode se lembrar deles lá na aula passada. Vimos um pouquinho um conto que eu trouxe lá dos 6 cegos sábios. Então, vamos relembrar que há formas diferentes de olhar e nós precisamos de ter clareza do lugar onde nós estamos e daquilo que nós estamos enxergando. Por isso, na área da filosofia, tem um campo específico de reflexões chamado epistemologia, que é o estudo do conhecimento. Então, a gente conseguir entender que há formas diferentes de elaborar o saber, de conhecer as coisas. A nossa aqui é uma abordagem teológica, e de forma específica, estamos falando da teologia prática. É um jeito de construir o saber teológico. E nesse sentido, nós estamos falando de quê? De um olhar a partir da teologia, mas um olhar para onde? Para o fenômeno, para os acontecimentos, para aquilo que está acontecendo. Existem seres vivos, seres não vivos. A diferença é que os seres vivos, eles conseguem reagir a estímulos. E os seres humanos, de forma específica, ele não só reage, ele precisa de dar sentido a tudo aquilo que ele faz, sente, comunica. E aí nós vimos que há possibilidades diferentes de enxergar a história e a evolução dessa comunicação humana, como que nós, seres humanos, fomos, no decorrer do tempo, mudando o nosso jeito de comunicar. Então, nesse sentido, nós vimos toda uma história da comunicação. E aí, de forma bem resumida, eu apresentei para vocês, aqui através desses slides, uma forma rápida de compreender como o nosso jeito de contar história, o nosso jeito de se comunicar, o nosso jeito de construir cultura foi se mudando no decorrer dos tempos. E nós, seres humanos, damos um significado muito grande à comunicação. E comunicamos desde o dia que nascemos. Quando damos nosso primeiro choro, já estamos dando um sinal de comunicação. Agora, somente o falar ou escrever é a forma de se comunicar? Não. Existem comunicações que são verbais, que está ligado a
oralidade, a escrita, mas existem também formas que são chamadas não verbais, que está ligado a outros sentidos do ser humano. Precisamos de levar em conta que esse jeito de comunicar, seja verbal ou não verbal, ele é a forma que nós, seres humanos, procuramos nos compreender e compreender o outro e compreender o mundo que está à nossa volta. Hoje, mais que nunca, temos utilizado várias formas de comunicação. Temos utilizado a comunicação verbal e não verbal. Temos utilizado desse mundo físico ou desse espaço físico e de espaços virtuais. Eu terminei a última aula com esse slide, né? Perguntando para vocês, e aí? Será que todo esse instrumento que nós produzimos, eles conseguem nos ajudar numa melhor convivência, em realizar verdadeiros diálogos, em compreender o outro, em gerar comunhão, em dar oportunidade de participação a todas as pessoas? E aí encerramos a aula com a seguinte afirmação: os meios por si só não podem, de forma nenhuma, de jeito, maneira, conquistar tudo isso. É necessário que aqueles e aquelas que se utilizam, seja qual for a fonte, seja qual for o meio, qual for a técnica, possa utilizar de valores. E a gente vai então conversar um pouquinho sobre como se processa essa questão da comunicação. Há N formas de podermos dialogar sobre isso. Estou fazendo uma opção aqui que é bem tradicional e que fala sobre essa, esse gráfico, essa forma de apresentar a comunicação humana, segundo Laswell. Então vamos ver o que este autor nos apresenta. Nós estamos falando de um autor do início do século XX. Ele é um estudioso da área da política, da área das ciências sociais, e ele constrói, então, um modelo de comunicação. Ele diz, olha, para que a comunicação aconteça, é importante, e aí ele coloca aqui, que se tenha clareza quem está falando, depois, o que é que essa pessoa está dizendo, depois, em que canal, depois, para quem ela está falando e qual é o efeito ou com que efeito acontece essa questão. Então, quem está falando? Nós vamos chamar desse quem está falando de emissor, né? Se quisermos usar a linguagem inclusiva, o emissor ou a emissora, aquele que a partir dali sai a mensagem. Agora, o que ele está ali, ela está ali apresentando uma mensagem. Então, o que está dizendo? Essa é a mensagem. Agora, qual o canal, ou seja, qual é o meio que está utilizando? E aí nós vamos chamar meio. Quem? Ou seja, quem está ouvindo ou para quem está sendo essa mensagem? Esse é o receptor, a receptora. E aí, esse receptor, essa receptora, dá uma resposta, né? Feedback. Para a gente compreender melhor, vejam esse gráfico aqui que eu elaborei. O emissor joga uma mensagem, essa mensagem chega ao receptor através de um canal e
essa forma como o receptor reage, realimenta o emissor para que ela possa continuar seu processo de comunicação. Essa é uma forma bem tradicional de se trabalhar estes aspectos que são aspectos comunicacionais, ou seja, nós estamos falando de como se processa uma comunicação, das formas mais variadas possíveis. Então vamos ver parte por parte? Vejamos. Emissor. Emissor é aquele que inicia o processo da comunicação. É aquele que envia, que emite uma comunicação. É aquele que começa. Por exemplo, pode ser num bate-papo, aquele que iniciou a conversa, aquele que iniciou uma palestra, aquele que iniciou um sermão, aquele que está como locutor ou locutora num programa de rádio, aquele que está realizando uma live, aquele que está produzindo uma mensagem, seja no teatro, seja num filme, seja a forma que for. Então, é muito importante que a gente tenha clareza que existem vários meios, mas nessa leitura, e alguns chamam essa leitura de uma leitura hierárquica, uma leitura muitas vezes marcada pela verticalidade, onde há uma grande importância do emissor, e às vezes só ele é quem produz essa mensagem, não permite diálogo. Alguns chamam de comunicação verticalizada. Então, o emissor, a emissora, é aquele que inicia o processo, aquele que apresenta o enunciado, né? Então, vamos lá, é no jornal escrito, aquele que escreveu, é num livro, é aquele que compôs o livro. Nós temos também o receptor, a receptora, é aquele que recebe a transmissão, o conteúdo, a informação. Hoje, o que nós mais temos é o quê? O nosso papel de receptores. Você abre o seu celular e lá você já está vendo um monte de mensagem que foi mandada por alguém. Você liga a televisão, você anda pela cidade, vê o outdoor, você está escutando o rádio, você passa por um lugar e alguém está falando em público, você chega numa loja e tem lá um locutor apresentando os produtos. Quantas formas de emissores e emissoras nós temos? E aí nós estamos num papel de receptores. E nós recebemos muitos estímulos. Por exemplo, há estímulos nas placas, né, das ofertas nos supermercados. Vamos imaginar lá a cor que eles usam, a forma que escrevem, a música que colocam naquele ambiente, a forma como predispõem as mercadorias lá nas prateleiras. Vejam que tudo isso é uma forma de comunicar algo para que o receptor entenda, né, e receba esta mensagem. Então, mensagem, o que que é? É o conteúdo a ser informado. No caso do sermão, é aquela mensagem que nós preparamos para alcançar o coração das pessoas. É o hino que nós utilizamos lá na liturgia do culto. É o conteúdo do livro que nós escrevemos ou daquela mensagem que colocamos no blog, no Facebook, no Instagram, né, no WhatsApp. Como nós somos bombardeados por mensagens nessas redes sociais, não é verdade? Quantas mensagens recebemos através das redes sociais? Então,
A mensagem é essa forma de apresentar um conteúdo. Ela pode ser verbal, e dentro do verbal, né, nós temos a ideia aí da oralidade, temos a ideia da escrita, temos as músicas, como música comunica, né? A arte comunica. Nós temos algumas mensagens que são através de símbolos. Quantas pessoas, ao verem a bandeira ou a insígnia do seu time, né, chora, beija. Pode ser através de imagens. Quantas imagens comunicam? Dizem que há imagens que falam mais do que 1000 palavras. Gestual, às vezes um gesto apresentado comunica, pode chocar ou pode atenuar muita coisa. Fisionômica, ou seja, o nosso rosto, o nosso olhar, o nosso sorriso, nossa cara fechada, a forma como utilizamos a voz, se ela fica mais grave, se ela fica mais aguda, se ela é mais devagar, ou se ela é bem rápida, dependendo daquilo que nós queremos falar, nós vamos falando bem mais rápido. Tudo isso está ligado a mensagens que nós vamos mandando para as pessoas. Agora, para que isso aconteça, é necessário entender a linguagem utilizada, ou seja, a forma como se codifica esta mensagem. Pode ser que alguma coisa que seja apresentada por alguém não seja compreendida por outra, porque a forma de codificação e de decodificação são diferentes. Os significados são diferentes. A não compreensão, quem sabe as pessoas de uma cultura consigam se dar muito bem com palavras diferentes que represente neve. Eu imagino que as pessoas, né, os esquimós, aqueles que vivem lá no meio da neve o tempo todo, nós sabemos que eles têm muitas palavras para designar aquilo que nós, que não somos dessa cultura ou desse espaço geográfico de vários tipos de neve, que nós definimos simplesmente como neve. Ou na Bíblia Sagrada, que existem várias formas de trabalhar a ideia do sacrifício. Ou seja, para nós que vivemos numa cultura que tem um jeito diferente de lidar com essas questões, nós entendemos que a codificação de alguns, ou de algumas culturas, ou de alguns espaços, sejam bem diferentes daquilo que nós venhamos a compreender. Por isso que no estudo da Bíblia, a gente trabalha muito a questão da exegese, tentar entender a palavra no seu contexto, o que significava essa palavra, que tipo de linguagem era utilizada. Nós estamos falando de uma epístola, estamos falando de um evangelho, estamos falando de um salmo, estamos falando do que é uma genealogia. Qual o significado desses jeitos diferentes de codificar o conhecimento, de codificar a mensagem que se quer levar? Nós, às vezes, não levamos em consideração e queremos interpretar a partir da nossa forma de entender algumas coisas. Mas é necessário tentar entender quem codificou a mensagem, o que de verdade estava codificando. Então, nós precisamos de levar em conta as regras da língua, né? A forma como foi
tratado aquilo. Há algumas palavras, né? Nós somos cheios de estrangeirismos. Há algumas palavras que quem conhece o contexto dela na língua original tem uma compreensão maior e melhor do que uma pessoa que ouviu essa palavra uma primeira vez e tentou entender a partir do contexto. Então, nós precisamos de compreender os códigos. Na arte tem muito disso. A arte expressa códigos diferentes. E nós precisamos de compreender por que o autor utilizava aquilo. Por que aquele ou aquela que apresenta isso ou aquilo apresenta daquele jeito. E é nesse sentido, é nessa postura que nós precisamos, então, de reconhecer que há importância de quem codifica, se de fato quer comunicar com o público, precisa de entender se este público vai conseguir decodificar. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas outra questão que precisamos levar em conta é o canal. Que canal nós estamos utilizando? Às vezes nós queremos utilizar uma mesma linguagem, um mesmo jeito de apresentação, de mensagem, de códigos, mas num canal que é um canal bem diferente. Vamos a alguns exemplos que nós vivemos nesses últimos tempos. Muitas pessoas tentaram reproduzir no ambiente virtual de cultos, vamos imaginar, fazendo um culto a partir da sua casa, usando o seu celular, mas usando a mesma linguagem e o mesmo jeito que se faz de um culto presencial e com as pessoas ali tendo um relacionamento visual, um contato visual, um contato, vamos dizer assim, de proximidade. E olha, até descobrirmos que a linguagem tinha que ser um pouquinho diferente, que o tempo tinha que ser um pouquinho menor, que as pessoas não conseguiam manter sua atenção ali no celular, ou no computador, ou na televisão, do mesmo jeito que é feito no ambiente ali presencial. Nós utilizamos linguagens e jeitos muito diferentes. Um exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um curso de alocução para rádio e TV. Tive um programa no ar, numa rádio comunitária lá na cidade de Marília, por quase 3 anos, né? Os últimos anos que eu estava lá, eu pastoreei a igreja por 6 anos, e os 3 últimos anos tive a oportunidade de realizar este programa. Acontecia todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. O programa chamava-se Dia a Dia. Depois eu fiz outros programas, mas esse foi o carro-chefe, foi o programa principal. E lá no programa de rádio, eu entrei com o seguinte propósito: eu gostaria de fazer um programa de rádio com cara de rádio e não reproduzir aquilo que a maioria dos pastores e pastoras faziam na rádio, que era o quê? Reproduzir aquilo que faziam em seus cultos, em suas igrejas, com o vocabulário da igreja, com o jeito de celebrar na igreja, com a linguagem da igreja. Eu queria fazer rádio com cara de rádio. Claro, a juventude tinha uma facilidade maior de realizar isso através de programas de música, né? Tinha um rapaz lá que eu gosto muito dele, Ricardo Maurício. Sabe o que ele fazia? Ele fazia um programa que chamava Rola Tudo, né? Eu tinha um outro lá, Edgar Tavares, que me ajudava muito. E olha, gente, esse pessoal era competente. Robson Mateus, Jonas Freitas, olha, vários
jovens e faziam programas com linguagem de rádio. Mas pastor e pastora corriam risco dos vícios de linguagem. Utilizavam um canal com códigos de outro canal. E aí nós precisamos entender. E aí eu fui para a luta, fui me capacitar, né? Fui estudar, porque eu queria fazer um programa de rádio com cara de rádio, mas queria que fosse o programa de um pastor e que tinha ali conteúdo pastoral, conteúdo de mensagem, conteúdo de reflexão, de música, mas fosse na linguagem. Por isso eu fui abolindo algumas coisas, né? Sabe aquelas linguagens que a gente usa só na igreja? Né? Aquela linguagem que a gente só usa no ambiente onde as pessoas compreendem o vocabulário do crentez, do evangeliquez. Eu fui abolindo isso e fui criando um vocabulário mais próximo de alcançar quem era de igreja e quem não era de igreja. Então a pergunta é: qual que é a linguagem do rádio? Qual que é a linguagem da televisão? Qual que é a linguagem das redes sociais? Gente, as redes sociais, elas têm linguagens diferentes. Aquilo que a pessoa trabalha num blog é diferente do que ela trabalha no Facebook, é diferente do que ela trabalha no Instagram, é diferente do que ela trabalha no TikTok, e assim vai. Quantas mensagens diferentes, com códigos diferentes, porque os canais são diferentes. E nós, às vezes, não levamos isso em conta. A linguagem lá do culto é uma, porque o canal lá é um. A linguagem lá do programa do rádio é outra, porque o canal é outro. A linguagem do gabinete pastoral, em aconselhamento, é diferente. Qual é o canal que nós estamos utilizando? Se não tivermos clarezas destes canais, nós acabamos utilizando a forma de um no outro e tendo dificuldades para comunicar aquilo que nos propomos a fazer. Se falamos da codificação, agora nós vamos falar da decodificação, ou seja, converter em linguagem comum e inteligível uma mensagem redigida em código. Ou seja, quem emitiu, o emissor, a emissora, emitiu um código, pode ser palavra, pode ser oral, pode ser escrita, pode ser um gesto, pode ser um olhar, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser um programa de rádio, pode ser o que for. Ele codifica e é necessário que quem está ouvindo consiga decodificar, quem está vendo consiga compreender o que aquele outro, aquela outra tentou comunicar. Neste sentido, uma das coisas que nós precisamos levar em consideração é que a codificação precisa levar a sério quem vai decodificar. E quem vai decodificar, ou seja, a decodificação, precisa de levar em consideração aquilo que quem codificou de fato gostaria de fazê-lo. Não é tão fácil e tão mecânico assim. Por isso eu disse, essa daqui é uma abordagem bem introdutória. Vocês vão ter aulas lá na área de hermenêutica, lá na frente, e vão ver que, por mais que um emissor deixe sua mensagem, o receptor ou quem interpreta outra mensagem. Mas isso daí é coisa para avaliarmos e estudarmos mais para frente. Por enquanto, é nós dominarmos aquilo que é introdutório e mais simples neste campo. Então, vamos entender essa ideia do processo verticalizado da comunicação, dá um poder muito grande para o emissor, que às vezes tem uma postura até autoritária demais.
vamos dizer assim, do sabe-tudo. Ele detém o poder. E isso acontece muitas vezes no ambiente de igreja, tá? No ambiente de religião. Pessoas que têm a liderança acabam exercendo de forma autoritária o seu poder ou o conhecimento. Pascal já dizia, né? Saber é poder. E as pessoas se utilizam, então, deste poder de conhecimento para dominar outras pessoas. E aí há uma relação com o outro, e daqui a pouquinho eu vou falar com vocês sobre a relação eu e tu, aguarda só um pouquinho, né? E vocês verão de uma forma mais aprofundada o que eu estou tentando compartilhar, que é este aspecto de que o emissor, às vezes, se sente acima do receptor e trata o receptor como sendo apenas um alvo de capacitação, né, de convencimento. Isso daí no campo da educação já foi chamado de educação bancária, quando se achava que o professor tinha o saber na mão, o poder, e ele então ia jogando dados, informações, o aluno ia guardando na sua mente, e quando fizesse a prova, o professor ia lá sacar todos os depósitos que foram feitos na mente daquele aluno. E a ideia era, olha, a comunicação dos conteúdos foi feita pelo todo-poderoso, pela toda-poderosa professor, professora, e o aluno é um receptáculo, ele recebe. E na hora que alguém pergunta, então saca desse receptáculo aquilo que foi guardado. Se descobriu que o processo de conhecimento, de construção do saber, da verdadeira educação, não passa por aí, né? Há uma importância de correlação, de relação conjunta. Então, o receptor nessa leitura verticalizada, ele não tem a oportunidade de interagir com o emissor. Ele simplesmente acolhe. Lá no ambiente da classe, você já viu professores que às vezes só ele quer falar, só ele tem o poder. Se o aluno questiona alguma coisa, é muito interessante, né? Há questões que os próprios professores às vezes têm dificuldades para explicar, né? O professor explica lá toda uma fórmula, né, matemática, e o aluno levanta a mão, muito tímida, e pergunta: professor, poderia explicar de novo? Eu não entendi. Aí o professor, ao invés de tentar facilitar, ele vai do mesmo jeito que falou anteriormente, só que agora dando entonação. X mais 2 sobre 4 é igual a Y, que... Né? O aluno não falou que estava com problema de audição. Ele estava com dificuldade de compreensão. O receptor, às vezes, não consegue compreender aquilo que foi apresentado pelo emissor, mas o emissor não dá espaço para diálogo. Agora, isso eu estou tratando de uma coisa simples. E quando a gente fala verdadeiramente de construir algo conjunto? Quando um só acha que aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, aquilo que ele impõe é o mais correto. Só o que ele fala é que vale. Então, nesse sentido, a gente precisa de questionar muito dessa forma de comunicação, que é uma comunicação verticalizada, né? Não consegue atender de forma satisfatória esse conceito de comunicação enquanto interação, que leva muito mais do que o receptor a ser um receptáculo,
mas a entender que tem sentimentos, necessidades e que há diversidade. A forma de educação que nós recebemos. Alguns tiveram a oportunidade de estudar em boas escolas, até particulares. Outros tiveram muita dificuldade, frequentaram escolas mais simples, vieram de famílias que não lhes proporcionaram alguns conhecimentos, até porque era uma família mais simples. Outros vieram de lares melhor estruturados do ponto de vista de formação acadêmica. Tudo isso contribui para que sejamos diferentes, tenhamos códigos diferentes e tenhamos compreensões bem diferentes uns dos outros. E aí, nesse sentido, como a gente trabalha a diversidade, como que a gente constrói o diferente, como que a gente constrói aquilo que é o mais importante. A comunicação é uma comunicação interpessoal. Ou seja, essa comunicação entre pessoas. Agora, pode ser também que ela seja uma comunicação social. Pode ser entre duas pessoas ou pode ser uma comunicação entre uma sociedade. Elas precisam de uma maior compreensão. E aí, nós precisamos de uma compreensão que seja horizontalizada. Se falamos do perigo dessa comunicação verticalizada, a gente precisa de levar em conta a importância de uma comunicação horizontalizada, né? Que leve em conta o outro, que leve em conta o pensamento, o sentimento, os desejos da outra pessoa. Por isso eu e você precisamos avançar muito. Uma das ferramentas que podem nos ajudar a tornar um pouco mais horizontalizada do que só essa postura verticalizada é compreender o feedback. O que é feedback? Feedback é a resposta, ou alguns chamam de retroalimentação. Ou seja, no momento em que alguém está emitindo uma mensagem através de um canal, ele compreende o que o seu ouvinte ou a pessoa que está assistindo, seja qual for o seu interlocutor, quais são suas reações, suas falas, suas contribuições, né? A resposta nem sempre é uma resposta verbal. Pode ser que seja um programa de rádio, eu tenho que tentar lidar com isso, ou levar em conta um telefonema que alguém deu, uma resposta, alguém que falou algo. Isso vai me ajudando a construir. Agora, num diálogo, num bate-papo, quando só um fala, ou num ambiente de construção de conhecimento, onde só uma pessoa fala, aquilo ali faz com que seja unilateral, verticalizado o processo de comunicação. O feedback é essa oportunidade de dialogar com o receptor, de entender as respostas, as reações, aquilo que quem recebeu a mensagem está transmitindo. Repito, lá na hora do culto, pode ser que alguém jamais vá levantar a mão para fazer uma pergunta, mas pode ser que ela, através do seu olhar, de um gesto, de uma relação fisionômica, né, uma apresentação fisionômica, ela deixe clara que não compreendeu, ou que compreendeu e concorda, ou que compreendeu e não concorda. Isso daí pode me ajudar na construção desse conhecimento, dessa forma de fazer as coisas. Pense comigo. Se de fato nós não precisamos de aprender a aplicar isso nas nossas relações dentro da igreja. Nós falamos tanto em sermos um povo, o povo de Deus,
um povo que se respeita, um povo que dialoga, mas nós às vezes temos posturas de cima para baixo, de que quem emite alguma coisa é o que tem poder e o resto tem que ouvir e abaixar a cabeça. Não damos espaços que sejam espaços de verdade, de diálogo. Um outro ponto a levarmos em conta chama-se ruídos. Isso mesmo. Nesse processo de emissão de uma mensagem através de um canal, alcançando um receptor, utilizando uma codificação que ele possa decodificar, pode ser que existam muitos ruídos, ou seja, pode ser que existam coisas que atrapalhem a comunicação. Podem ser ruídos físicos, como assim? Por exemplo, pode ser uma microfonia, um zumbido no som lá do microfone, pode ser uma passeata que está passando bem em frente à igreja na hora, pode ser alguma coisa física, pode ser um barulho de várias crianças brincando no ambiente. Tudo isso pode tirar a concentração, pode fazer com que a comunicação fique comprometida. Pode ser também alguns ruídos fisiológicos. Vamos imaginar, às vezes estamos com muita vontade de ir ao banheiro, estamos aguardando aquele está nos incomodando, estamos com muito sono. Já foi num culto que você estava com muito sono? E a pessoa estava falando, você estava lá tentando ali, mas estava difícil de ficar acordado. Pode ser uma fome. Nossa, quantos tipos dá para a gente pensar? Uma enfermidade, uma doença, uma dor de ouvido. Quantas coisas. Pode ser questões psicológicas. Quantas questões psicológicas promovem ruídos? A pessoa está com um problema interno dela, é algo interno, algo psíquico, algo da alma dela. Mas quando ela ouve a fala de alguém, ela interpreta a partir da sua dor, enquanto estava ali lambendo suas feridas, e às vezes entende de uma forma equivocada. Há também muitos ruídos semânticos, palavras que significam uma coisa em alguns meios, mas outra coisa em outros meios. Quando você começa a estudar um pouquinho sobre as tribos urbanas, sobre os vários grupos que nós temos na nossa sociedade, você vê que existem linguagens diferentes, existem formas diferentes, existem vocabulários, estilos, gestos e outros que são bem diferentes. E que uma palavra não significa a mesma coisa em tribos que sejam tribos diferentes. Então é muito importante que a gente tenha clareza com relação a esses ruídos. Nós precisamos de levar em conta. Há ruídos, pode ser que o grupo para qual eu vou falar não consiga compreender o meu vocabulário então se torna um ruído. Ao invés de comunicar, deixa de comunicar. Nós temos também um aspecto importante, que é o repertório. Como é importante levarmos em consideração o repertório que nós temos, aquilo que nós tenhamos como conhecimento para oferecer. Agora, as experiências são diferentes. O meu repertório é diferente do repertório dos meus ouvintes. Imagine um pregador mais velho que começa a contar experiências e tentar falar das músicas, das histórias, das culturas da época da sua juventude, mas ele está falando com a juventude de hoje.
Ele está falando com uma juventude de 40 anos depois da juventude dele. E ele começa a conversar. Ah, você se lembra daquela música de Noel Rosa? Quem é Noel Rosa? Ah, você se lembra do programa do Chacrinha, do Bolinha? Quem são estes? Ou seja, começa a utilizar de um repertório que não é um repertório que comunica com a juventude hoje. E aí acha que o seu jeito e as suas experiências, que aquilo que ele consegue codificar, todo mundo consegue decodificar. Não. É preciso levar em consideração o repertório que você tem e o repertório do outro. E aí, nesse sentido, existem repertórios dos mais variados, né? Alguns referenciais, os valores, a religião, a cultura, afetivos, históricos, ou seja, como que nós trabalhamos estes aspectos? Como que nós lidamos com esses aspectos? Outro ponto a ser levado em conta é o contexto, a situação que a mensagem faz referência. Ou seja, o que é que nós estamos trabalhando nesse tema, conteúdo, assunto, o fato, episódio? Se eu não tenho clareza do contexto, eu posso tirar, por exemplo, a gente usa muito isso, né, quando fala de exegese, né, o de estudo de um texto, né? Pega o contexto, não, desculpa, pega o texto, tira do contexto e usa como pretexto. E tem muita gente que faz isso na interpretação do texto sagrado, né? Acham que, pela forma como apresentam a sua mensagem, eles estão falando a verdade verdadeira. Só que não tem ideia do contexto dessa mensagem lá nos tempos bíblicos e o que essa mensagem significa para nós. Uma das formas de apresentar o sermão, né? Eu não tenho trabalhado hoje nos nossos cursos de homilética isso, mas estou apresentando aqui para vocês. Existe uma forma de trabalhar os sermões chamado as 4 páginas do sermão. Qual que é a ideia do autor ao falar dessas páginas do sermão? Ele vai dizer o seguinte: olha, lá no passado, eles passavam por alguns problemas. E aí a primeira página é falar sobre as dificuldades, né? O desafio, o problema no tempo bíblico. A segunda página seria falar qual foi a solução desse tema nos tempos bíblicos. A terceira página seria quais são os problemas da atualidade? Ou, à luz do problema vivido na Bíblia, o que é que nós vivemos hoje que podemos dizer ser um problema ou um desafio? E a quarta página é, inspirado na forma como o texto sagrado foi resposta àquelas dificuldades, qual é a resposta de Deus para as nossas dificuldades hoje? Essa é uma maneira de tentar contextualizar. Houve um problema e uma solução. Há um problema, há uma solução. É importante também que a gente tenha clareza, outras formas de pregação da palavra, né? Eu pego um texto, estudo o seu contexto e então proponho para o nosso cotidiano a mensagem, levando em consideração aquele contexto
da mensagem proclamada naquele momento e levando em conta o contexto da minha comunidade, dos meus ouvintes. Isso também serve na questão da liturgia. Às vezes, nós queremos impor uma cultura litúrgica a um grupo que vive outra forma de cultura, achando não, é essa forma de cantar, é esse estilo de música, é essa forma de celebrar a única. Não, precisamos de pensar os contextos daquilo que nós queremos apresentar e os contextos daquilo que estamos apresentando. Então, a mensagem está fazendo referência ao quê? Ou seja, qual a situação da mensagem? Em que situação ela foi proclamada e será proclamada? Com relação ainda ao processo horizontalizado, é necessário um encontro, né? Um encontro com o outro. E aí agora, então, eu vou partilhar com vocês uma área do conhecimento e depois vocês vão ver melhor num dos vídeos que eu apresento, que eu dou uma aula na pós-graduação sobre Martin Buber. Mas é importante que a gente leve em consideração essa construção do diálogo. Diálogos. Dia é através. Logos, palavra, razão. Diálogo é encontro através da palavra e da razão. A comunicação só existe de verdade quando o outro é considerado. Nós precisamos de levar em consideração o outro. E aqui, então, eu apresento para vocês Martin Buber. Martin Buber, ele vive o finzinho, né? Nasce no fim do século XIX, vive mais da metade do século XX, e ele é conhecido como o filósofo do diálogo. Eu gosto muito de falar do Buber, porque para mim ele traz alguns valores que respondem à minha compreensão da espiritualidade cristã, né? Do encontro com o outro, da construção de uma comunicação que vai ao encontro do outro. O ser humano só é humano, segundo Buber, porque é um ser de relações. Ele só existe em contato com o outro, com a natureza ou com os demais seres. Ou seja, é nesse encontro que ele se faz gente, que ele se faz ser e um ser humano. Nas relações que o ser humano, nas relações que o ser humano se torna pessoa e aprende a ser social. Então, quer dizer, nós falamos de comunicação social, nós falamos de sociedade, mas só é possível isso nesse processo de encontro, nesse processo de aproximação entre aquilo que nós vivemos, sentimos e nos relacionamos. Ele vai apresentar, então, o que ele chamou de palavras-chave. O ser humano vive em relação a outra pessoa, em relação à natureza, em relação a outros seres. Mas qual é a forma ou as formas, são as formas de relação? Ele vai dizer, existem duas palavras princípios. Ele vai dizer, uma delas é a chamada relação eu-tu. É muito interessante. E a outra é a relação eu-isso. Por isso eu coloquei esse livrinho aí na mão do meu Bitmoji, porque é a capa do livro e eu vou colocar lá à disposição de vocês este livro online. O que vem a ser essa relação eu-tu? Essa relação eu-tu é quando
eu vou ao encontro do outro e reconheço o outro como uma alteridade. Eu dou valor a este outro, valores pessoais, dou valores existenciais a essa pessoa. Ou seja, o outro é pessoa como eu. Eu não sou melhor, não sou maior, mas eu entendo o outro como outro igual. E na relação com ele, no diálogo com ele, na construção de vida com ele, eu processo a comunicação. O eu encontra o tu. O tu pode ser pessoa, pode ser objeto, pode ser natureza, pode ser o próprio Deus. O tu aqui é algo bem amplo. Eu posso ter uma relação de valorização da natureza ou somente de exploração da natureza. Eu posso ter uma relação com alguns objetos importantes que pode ser uma relação de respeito ou de apenas uso. Eu posso ter uma relação com Deus, e muita gente, infelizmente, acaba tendo, que é uma relação de um Deus que vai suprir meus desejos de consumo. Eu não valorizo como uma outra pessoa ou um outro ser ou o Senhor da minha vida, mas como o promotor, o realizador dos desejos que eu tenho. O tu é valorizar a alteridade, valorizar o outro, valorizar aquilo com o qual eu me ponho em relação. Claro, é muito mais profundo do que isso que eu estou tentando explicar. Estamos falando de um filósofo, e aí o texto, se você se interessar, você verá que ele é muito profundo, até complicado para compreender, mas é importante que você tenha esse conhecimento e até se aprofunde se desejar. Mas ele fala que existe também a relação ou o relacionamento eu e isso. É quando eu trato o outro como apenas um objeto, uma atitude cognosciva, uma leitura utilitária. Vamos imaginar quantas vezes as pessoas se relacionam com as outras de forma interesseira. Já conheceu gente assim? Gente interesseira? Que não está preocupado com o outro, mas está preocupado com o que vai levar de vantagem no relacionamento com este outro. Olha, no campo da igreja pode ser que algumas pessoas estejam mais interessadas, alguns líderes, algumas lideranças, mais interessada no poder de oferta e dízimo de alguém do que propriamente na vida dessa pessoa. Ou esteja mais preocupado com o poder de influência que essa pessoa possa ajudá-lo a ter do que propriamente com a vida da pessoa. Quantas vezes as pessoas se aproximam umas das outras muito mais com interesses escusos do que propriamente com o desejo de encontro. Nessa relação eu, isso, e aí se você ler o texto, você vai entender, há uma ideia do egótico, ou seja, eu, o meu ego é que é o principal aqui. O outro é um simples objeto. Não estou nem aí, entendeu? O que faz valer é isso que eu sinto. O Buber vai dizer que o mundo do isso é o da coordenação, da ordem, da utilização. Quando a gente olha para o outro, olha para a natureza, olha para Deus, e a gente tem uma leitura utilitária.
Muito do que nós vivemos hoje com essa ética utilitarista, essa ética pragmática, essa ética do resultado, está ligado a isso. Pessoas que estão mais preocupadas com o tamanho da igreja do que propriamente com a vida das pessoas que frequentam a igreja. Muito mais interessadas com o resultado de terem um ministério proeminente, reconhecido, poderoso, do que propriamente servir as pessoas. No ministério pastoral, e pode ser que eu fale com você lá no 7º semestre, falta um pouquinho, né? Mas nós vamos nos encontrar lá, e a gente fala um pouquinho sobre ministério pastoral. E quantas vezes as pessoas, em seus ministérios pastorais, estão interessadas num glamour? E quer que eu diga? Existem ações pastorais que são ações que ficam no campo do privado, que ninguém nunca vai saber e que é importante que você faça. Mas as pessoas gostam de falar dos atos públicos. Nossa, que pregação, que pregador, como ele fala. Nossa, esse pastor, essa pastora, olha, tem um poder de administração, construímos isso, temos uma emissora de rádio, temos aquilo. Mas quer que eu diga? A maioria das nossas ações pastorais estão ligadas num ambiente privado, do aconselhamento pastoral, que a gente não pode sair por aí falando, da visita lá no hospital. Imagine aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquela pessoa que se dedicou a vida toda na igreja e agora está vivendo os seus últimos dias lá na UTI do hospital. E aí quem tem acesso para ir lá, levar uma palavra de consolo, de conforto, de ajudá-la, né? Ajudar essa pessoa na passagem dela, é o pastor. E ele não vai ficar fazendo selfie lá dentro, não vai fazer uma live de lá de dentro. Então pense que essa relação do eu isso é uma relação que valoriza de forma utilitarista, com desejos de resultado. O que eu vou ganhar com isso? O que minha relação com o outro vai permitir? Agora, o verdadeiro diálogo, a verdadeira comunicação valoriza o outro como outro. Valoriza a natureza como natureza, valoriza a Deus como Deus. Dá valor às coisas e não simplesmente as usa. Agora, uma coisa não exclui a outra. Quando a gente começa a entender essa ideia do eu tu e eu isso, ela está presente dentro de nós e esses processos estão imbricados. Há uma questão dinâmica. Muitas vezes eu estou numa relação eu tu com uma coisa e eu isso com a outra. Não significa. Isso faz parte da minha existência enquanto ser. É uma questão ontológica, ou seja, é uma questão do ser. Essa questão do juízo valorativo que a gente queira dar, não, então a pessoa não tem uma relação. Não, tem horas que algumas coisas precisam de ser um relacionamento eu-isso, senão não permite certas formas de coordenar, não permite certas formas de organizar. Então a gente precisa disso. Martin Buber vai avançar apresentando algumas palavras, e aí eu gostaria que você, depois, se for fazer a leitura, você aprofunde um pouco mais. Eu vou só chamar a atenção. Ele vai dizer, para que um diálogo, uma comunicação seja verdadeiramente autêntica, é necessário primeiro, ele vai usar a palavra presença, estar com, né? É, é, não é simplesmente se colocar de cima para baixo, de forma verticalizada, de forma hierárquica, mas é estar com, sabe? É ir ao encontro, tem a ver com imediatez.
uma relação direta, uma relação de mutualidade. Ele vai falar de totalidade, ou seja, algo que seja global. Não é um faz de conta, não é uma forma de criar apenas uma imagem, uma maquiagem. Fala de reciprocidade, ou seja, criar algo que coloque em relação recíproca um com o outro, né? A afeição, o cuidado. Fala de responsabilidade, ou seja, estar ali no encontro com o outro em resposta, daí responsabilidade, responder ao outro, colocar-se numa relação interhumana, interpessoal. Aí, para facilitar para vocês, eu coloco aqui e vou colocar lá também na leitura ativa o link para que você tenha acesso a este material aqui para vocês. Quero avançar um pouquinho mais, dizendo que as formas de construir o saber e de fazer com que a comunicação humana seja melhor compreendida pode ser da seguinte forma: entender que existem comunicações intrapessoal, algo eu comigo mesmo, interpessoal, eu e outro, social, eu e a sociedade. Eu gosto muito dessa frase aqui do Cícero. Eu uso quando vou dar curso de homilética, né? Homilética é a ciência e arte de preparar e apresentar discursos religiosos, dentre eles o sermão, né? A prédica, a pregação. O que Cícero vai afirmar aqui é muito interessante. Ele diz assim: saber o que é preciso dizer e em que ordem é uma grande coisa, mas coisa bem maior é saber como se deve dizer. Ele vai falar aqui sobre a questão da oralidade, da oratória. Nesse sentido, eu queria que a gente pensasse um pouquinho que nós vivemos um tempo hoje, principalmente na igreja, né, nos nossos ambientes litúrgicos, no ambiente de pregação, no ambiente de visita, no ambiente de aconselhamento pastoral, e aí disso daí para outras áreas da vida, né? A evangelização que queremos fazer no programa de rádio, na live, no canal do YouTube, no Instagram, seja o que for. Nós vivemos um mundo que é um mundo dos extremos. E aqui eu gostaria de falar que nós temos precisado de comunicadores e comunicadoras radicais, mas não extremistas. Infelizmente, existem muitos comunicadores e comunicadoras que são extremistas. Ou é 8 ou 80. Nós precisamos de compreender que é necessário a radicalidade. O que é radical? Radical significa raiz. Comunicador que vai à raiz. O povo brinca hoje, né? Ele é raiz ou é Nutella? Nós estamos precisando de gente raiz, de gente que vá ao encontro do que verdadeiramente signifique comunicar. E nessa era dos extremos, né? Nesse tempo pós-moderno, neste tempo em que as coisas são voláteis, rápidas, descartáveis, a gente precisa de tomar cuidado com esses extremos. Porque tem alguém que fica lá, vamos dizer assim, lá longe, no jeito de comunicar, e outro no outro extremo também, lá longe. Nós podemos chamar isso daí de anacronismo.
Vocês se lembram desses desenhos aqui? Esse aqui é o Fred Flintstones, né? É a família Flintstones. E é muito interessante porque é, eles representam uma família pré-histórica. Só que eles têm todas as benécias, todos os benefícios da modernidade e do mundo pós-moderno, podemos dizer. Não só da modernidade, mas da pós-modernidade. Vamos supor, a Vilma, ela tem um aspirador de pó. O Fred tem ali um cortador de grama. Eles têm um cachorrinho de estimação, na realidade, um dinossaurinho de estimação. Eles estão celebrando o Natal. Na pré-história, Jesus nem nasceu. Então, quando eu falo que há muito de anacronismo, nós, às vezes, nos nossos momentos de comunicação, nós vivemos esse espaço anacrônico, é porque nós precisamos entender o que é anacrônico. Aná, do grego contra, e cronos, tempo. Anacrônico é contra o tempo, ou fora do tempo. Ou seja, é você utilizar pessoas, eventos, palavras, objetos, costumes, sentimentos, pensamentos, seja o que for, o que era de uma determinada época, numa época diferente. É você pegar aquilo que é do mundo moderno e colocar lá no mundo da pré-história. E aí, algo que nós precisamos levar em consideração é que, quando vivemos esse tipo de anacronismo, nós fugimos do significado verdadeiro das pessoas, das coisas. Então vamos imaginar, eu quero comunicar os valores do Evangelho. Se eu não conheço o contexto do Evangelho, o contexto de hoje, eu não consigo criar uma mensagem que as pessoas compreendam. Então, o anacronismo, quando eu uso aqui, eu estou querendo dizer que o jeito de fazer, de pensar, de atuar lá do passado é bem diferente do que nós vivemos hoje. Agora, nós precisamos de vir aperfeiçoando isso, entendendo as mudanças. Lembram lá quando nós falamos da história da comunicação? Se lá no passado foi necessário tambores, foi necessário pintar nas cavernas, foi necessário usar pedra, foi necessário usar papiro, pergaminho. Hoje nós temos outras formas de comunicar. Não temos só meios diferentes, como formas diferentes de comunicar. E aí nós precisamos de levar em conta que essa atualização do fazer refletir, fazer de novo, levando em conta o que se refletiu, e depois refletir a partir daquilo que se fez, a partir do que havia se refletido, daquilo que se havia feito, e assim vai. É ação, reflexão, ação, reflexão. Nós temos um pastoralista, Florestan, Cassiano Florestan. Ele fala, olha, a ação, né, da praxis, ela é muito importante, que é esse ato de olhar para o que foi feito, refletir sobre o que foi feito e, quando for fazer de novo, levar em conta aquilo que se refletiu. Daí o termo praxis. Mas essa ação de praxis precisa, segundo ele, e aí, claro, quando a gente estuda em filosofia, praxis, a gente vê que algumas coisas ele pega de outros autores. O quarto ponto que eu vou apresentar aqui, que é a radicalidade. Ele vai dizer que a praxis deve ser uma ação criadora. Ou seja, aquilo que foi feito, a partir da hora que eu refleti,
Algo novo tem que surgir aqui. Essa crítica que eu faço, aquilo que já foi feito, não é no sentido de destruir, mas de aprimorar. E assim a gente vai apresentando cada vez mais. Agora, é necessário que a gente tenha consciência disso daí. Ou seja, uma criatividade que leve em conta aquilo que foi criado. Agora, ela é também reflexiva. Ou seja, ela não é espontânea. Não vai fazendo capacidade de pensar. Dentre todos os animais, o ser humano é o único que pensa, que reflete, que se preocupa. Então, o ser humano, lembram lá quando nós falamos da questão lá do gatinho? O gatinho não está preocupado com a conta de luz que vai vencer amanhã. Ou seja, ele vive a espontaneidade daquilo que é o ser dele. Ele responde aos seus estímulos. Agora, eu e você, nós pensamos. Por isso, quando a gente fala de ética, a gente fala lá do campo da filosofia, que nos ajuda a compreender qual a melhor forma de agir naquele momento, frente a todos os dados ou possibilidades que nós tenhamos em mãos. Imagine só, nós temos um repertório e nós temos que tomar alguma atitude, e aí a gente precisa, então, de levar em consideração esse aspecto. Ela precisa também de ser libertadora. Essa forma de construir o novo não leva em conta um aprisionamento, né? Deixar ali a pessoa presa em algo, né? Lembra da musiquinha? No Egito, escravo eu fui? Não, não é escravizar ninguém, não. Pelo contrário, é libertar. E ela precisa ser radical, ou seja, ela precisa de ir à raiz e mudar. Ela não é uma simples maquiagem. Nesse sentido, então, vamos pensar que toda a forma de comunicação, nós temos recursos, que são recursos humanos e que são recursos materiais. Eu tenho um computador aqui e tenho uma internet. Tenho aqui também o uso do PowerPoint que eu estou fazendo, mas não é possível isso sem que eu tenha preparado, ligado o computador, pagasse uma conta de internet, elaborasse os materiais, pensasse. Então, tem muito de coisas humanas e muito de coisas materiais. Por exemplo, no sermão, é importante que nós entendamos a utilização desses recursos comunicacionais. Algumas coisas diz respeito a mim, enquanto pessoa, e outras coisas diz respeito à infraestrutura. Vamos pensar aqui no recurso humano da vida do pastor e da pastora. Aqui nós estamos falando para um grupo de pessoas que já são missionários e missionárias designados, designadas, de pessoas que muitos já fizeram curso de evangelista, são líderes na igreja, estão em plena atividade. Uma questão importante: a nossa vida, as nossas ações falam. Eu gosto muito dessa frase, que ela diz assim: o que você faz fala tão alto que não consigo escutar o que você diz. Olha, às vezes as ações de alguém, né, ela acaba sendo um ruído tão grande para a comunicação dela. Ela está tentando pregar algo lá no púlpito, mas as pessoas não conseguem compreender porque a vida dela faz muito barulho e são ruídos que atrapalham essa comunicação. Imagine alguém que você conheça que seja violento, que não trate bem a esposa, não trate bem os filhos, seja uma pessoa truculenta.
e aí de repente diz que ele vai ser o pregador, que vai falar sobre uma vida familiar segundo a palavra de Deus. Ou alguém que seja caloteiro, que não pague suas contas em ordem, tenha uma vida financeira toda conturbada. Imagine só você receber a notícia lá de que ele vai ser o professor que vai dar uma aula lá na escola dominical em classe conjunta sobre uma vida financeira saudável, seguindo os princípios bíblicos. Você vai falar, o quê? Esse cara? Ah, não. Às vezes, no nosso cotidiano é a mesma coisa. Nós podemos falar, eu te amo para alguém, mas as nossas atitudes não ser atitudes de quem verdadeiramente ama. Né? Às vezes temos palavras que não comunicam verdadeiramente o significado, porque o nosso jeito de viver acaba sendo um grande ruído. Quero falar aqui também, dentro dessa ideia de recursos humanos, essa é uma área que eu gosto muito, né, que está ligado bastante a uma disciplina que eu já tenho trabalhado há alguns anos, que é a homilética, mas está no campo um pouco da oratória, né? Da gente aprender a falar. Homilética é ciência e arte. Então, a gente aprende a trabalhar alguns aspectos que está ligado à ciência e alguns aspectos que estão ligados à arte. Por exemplo, falar bem. Eu gosto muito desse livro aqui, sabe? Para ajudar as pessoas. Falar bem é fácil. Por quê? Porque há algumas questões que acabam facilitando a comunicação para quem fala em público, para quem fala num rádio, para quem apresenta uma aula, para quem, seja o que for, vai fazer uma live. Tem uma área que é chamada de califasia, que é o quê? É você aprender a falar de forma bela. Como falar de forma mais bela, lidar com uma expressão que seja bonita, agradável, a califonia, aprender a trabalhar com a sua voz. Pode ser que a sua voz seja uma voz que tenha muito problema, e aí você precisa de lidar com ela. E aí você precisa de um processo de aprender a impostar a sua voz. E aí pode ser que seja necessário a ajuda de pessoas da área, né? De profissionais dessa área que vão te ajudar a lidar com a sua voz. Então, como que eu solto um som que seja mais agradável? Ah, eu não gosto da minha voz. Você não gosta porque você acabou acostumando com a sua voz interna. E aí, quando você ouve ela externa, você acha ela estranha. Mas você pode vir caprichando cada vez mais. E você aprender a falar em ritmos corretos. Tem gente que fala muito rápido e as pessoas acabam não conhecendo direito o que ela está querendo falar. Ela fala muito, parece que ela está falando sobre. Ela está narrando um futebol, ela está narrando. Fulano passou para ciclano, passou, ele cabeceou, matando um peito. Gol, gol, gol! Você não consegue compreender porque a pessoa fala rápido demais. Ou aquela pessoa. Você já assistiu aquele desenho Zootopia? O Flecha. Se você não assistiu, você agora vai ficar com vontade de assistir o desenho Zootopia. O Flecha é um bicho preguiça e ele trabalha no departamento de trânsito. E ele fala bem devagar, tá monótono, que difícil é ouvir essa. Não, nós podemos falar, existem técnicas que podem te ajudar melhor. Com relação à voz, aprender a trabalhar a respiração, a dicção. Tem pessoas que poderiam trabalhar como ventrílogos. Por quê? Porque, ó,
Se elas pegassem o boneco na mão, a pessoa não saberia se era o boneco que estava falando ou ela. Mais ou menos assim. Veja como eu estou falando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja só. A pessoa não consegue ler os lábios, porque a pessoa tem uma dicção muito ruim. É importante que as pessoas vejam. Tem pessoas que não ouvem bem, mas enxergam bem e conseguem ler os nossos lábios. A velocidade, como nós já falamos, né? Rápido demais, devagar demais. Entender que existem momentos que a gente pode acelerar. Um exemplo, né? Numa aula como essa, eu posso querer dar alguma intensidade, dizendo: olha, quando nós falamos da voz, estamos falando de respiração, dicção, velocidade, expressividade. Como eu posso mudar o meu ritmo e dizer assim? Mas há momentos em que precisamos de levar em conta a intensidade, a pausa, o condicionamento. Então, veja que essas questões nos ajudam muito no falar em público, né? Então, aqui eu estou fazendo um recorte dentre várias possibilidades que teríamos de partilha neste tema. O vocabulário, lembram-se da questão da codificação e da decodificação? O vocabulário acaba sendo um ruído que atrapalha demais. A pessoa, às vezes, tem uma linguagem arcaica e quer falar com um público extremamente pós-moderno, ou faz parte de uma tribo e quer conversar com outra tribo, e como é importante levar em conta o aspecto do vocabulário. Outro aspecto importante é a expressão corporal. Gente, tudo comunica. Os nossos gestos comunicam quando queremos falar mais, quando queremos falar menos, quando queremos ouvir melhor, compreender melhor. Então vejam que os gestos é para complementar a minha fala. Se eu tiver gestos que sejam diferentes, eu crio um tilt na cabeça das pessoas. Porque Deus é tão grande. Ai, o amor de Deus é tão grande. Não, tem que ser um complemento. A expressão facial, os meus olhos, o meu sorriso, a forma como articulo, né? O olhar tem um peso muito grande. As pessoas têm dificuldades para olhar para o outro, né? Como eu estou tentando olhar para você, você vê algo maior aí, né? Mas eu estou bem aqui no cantinho, olhar nos olhos. Como eu não consigo olhar nos seus olhos, eu estou olhando na câmera aqui. Mas se é lá na igreja, ou lá no lugar onde eu estou dando uma palestra, eu procuro o rosto das pessoas. Não é falar para o além, né? Não é para olhar para o espaço sideral, é olhar para as pessoas. A postura, a forma como eu me coloco. Imagine se eu estivesse dando aula aqui, mais ou menos assim, ó. Porque, sabe, não sei se vocês estão pensando comigo aqui, que, é, eu penso, peraí, vejam que eu estou o tempo todo dando aula, procurando estar ereto, procurando estar aqui comunicando o melhor para que vocês possam, nessa mensagem do meu corpo, entender que eu estou aqui de corpo e alma, dando essa aula para vocês. Vejam que tudo isso pesa. Nós temos N recursos materiais. Gente, desde aqueles recursos mais antigos, não sei quantos aqui se lembram do retroprojetor, vídeo de fita de videocassete, né? DVD, gravador, MD, flanelógrafo, gravuras, fantoche,
disco de vinil, livreto, folheto, até os canais de mídia mais profundos. Hoje já se fala de metaverso. Fico pensando como será daqui uns dias a gente participar de um ambiente que mistura meio que o ambiente virtual com o ambiente real, né? O nosso cotidiano. Dizem que em breve isso aí estará pronto. Gente, o que eu tinha para partilhar com vocês é isso. Nosso tempo já deu aqui. E eu gostaria de dizer, foi um prazer muito grande acompanhar vocês nessa disciplina introdutória. Entenda, é introdutória. Você vai lá nas atividades da leitura ativa, lá tem mais algumas questões para vocês realizarem. E vamos nos encontrar em outras disciplinas. Que Deus te abençoe e que Deus dê graça. Assim como começamos lá no nosso primeiro encontro orando, eu quero orar com você aqui para encerrar este bloco de vídeos que nós iniciamos com essa disciplina. Oremos. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos tem dado oportunidade de aperfeiçoarmos os nossos conhecimentos no desejo de te servirmos melhor através do ministério pastoral. Dá-nos sabedoria e permita que esta disciplina nos ajude a amadurecer cada vez mais e que nós sejamos bênçãos na construção de um mundo melhor, de um mundo de diálogo, num mundo de respeito e num mundo que comunica segundo os valores da tua palavra. Nós assim oramos crendo, oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu. Para mim foi um prazer. Espero que para você também. Deus te abençoe.